Mas assim, meus irmãos, assim como eu lhes disse, o sofrimento, ele é um tema importante, porque tanto na vida de cristãos como não cristãos, nós entenderemos que existe um propósito para o sofrimento de todos nós. Primeiramente, assim como eu lhes disse, o nosso intuito dessa noite é compreender as diferentes faces e significados. Então, primeiramente, o que eu quero lhes mostrar é de que forma que nós podemos definir o sofrimento e as suas complexidades. Existem certas questões importantes que realmente nós devemos entender, e assim precisamos nos debruçar e refletir sobre algumas questões. A primeira delas, meus irmãos, é que o sofrimento é um tema recorrente na filosofia e na sociedade, porque todas as pessoas sofrem. Dali a pouco nós vamos ver sobre o que o Augusto Nicodemos ele diz sobre isso, mas todos nós entendemos que independente da raça, independente da condição social, independente da idade, independente da religião, todas as pessoas, elas sofrem. Então, meus queridos, dentro dessas questões, nós vamos enxergar que o sofrimento como consequência das maldades humanas. Então, o sofrimento, ele também é uma consequência das maldades humanas. Por exemplo, alguém que hoje está encarcerado. Dificilmente ele está encarcerado por motivos fúteis, acontece. Mas a maioria das pessoas que hoje estão encarceradas, elas estão lá porque elas criaram a situação para que passassem por aquele sofrimento ou aquela possibilidade. Mas ainda dentro dessas questões, nós vamos entender o seguinte: existem nas redes sociais, e isso existe a exaustão, muitos vídeos que mostram espancamentos e mortes. Você já teve, talvez, na sua rede social, você enxergando pessoas que, de alguma forma, como aconteceu anos passados, foi falado numa região lá de São Paulo que uma senhora, ela praticava abusos contra crianças e a população pegou aquela senhora e, lamentavelmente, atentou contra a vida dela e ela morreu. Só que tem um detalhe: aquilo era fake news. E a população, procurando fazer justiça com as suas próprias mãos, assassinou uma pessoa inocente. Então, para muitas pessoas, o sofrimento causado por terceiros deve ser, de alguma forma, vingado ou pago pelo sofrimento que aquela pessoa cometeu. É basicamente isso: a satisfação na punição dos ofensores. Já ouviu aquele ditado que bandido bom é bandido morto? Existem vídeos na internet, páginas na internet, que mostram ladrões se dando mal. Inclusive, eu participo de uma dito o seguinte: CPFs cancelados. Nós sabemos que nós vivemos num país onde a violência é muito grande. E, lamentavelmente, existe uma satisfação pessoal quando nós vemos alguém que está fazendo mal para outro, quando ela recebe, de alguma forma, a punição pelos seus atos. Não há nada de errado em nós querermos justiça no mundo que nós vivemos. Mas o grande problema é quando nós de alguma forma, ficamos satisfeitos com o sofrimento alheio. Mas dentro dessas questões, o que eu quero lhes dizer é que o sofrimento, ele também é causado pelas consequências dos nossos atos. Como eu disse para vocês, poucos são os inocentes que estão presos por conta de atos ilícitos. Então ninguém que recebe o ato, ou pelo menos recebe a recompensa de alguma coisa errada, pode dizer que está sofrendo de maneira errada. O apóstolo Pedro vai dizer que o cristão ele deve se regozijar ou deve regozijar-se em sofrer por Cristo. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas, meus irmãos, dentro dessas questões, o que nós podemos dizer ou como nós podemos responder
aqueles que sofrem sem ter cometido qualquer tipo de atrocidade. Como é que nós vamos responder biblicamente àqueles que hoje estão em sofrimento? Aqui nós temos alguns irmãos da área da saúde e, consequentemente, eles veem pessoas morrendo, pessoas nascendo, pessoas morrendo, pessoas sofrendo a esmo. Como responder? Como responder a, muitas vezes, crianças inocentes que sofrem por conta dos seus pais irresponsáveis? Os abrigos estão cheios de crianças que sofrem por conta de pais irresponsáveis. Como é que nós vamos responder isso? Meus irmãos, tanto a filosofia quanto até o meio cristão entende que todos sofrem sem exceção. Todos sofrem. Eduardo, liga para mim aqui, por favor. Obrigado. Todos sofrem sem exceção. O que o Augusto Nicodemos ele disse é o seguinte: nem sempre há uma lógica clara do porquê uma pessoa sofre e outra não. Parece que o mesmo mal que acomete um, acomete outro. Sábio, nécio, rico, pobre, iletrado ou erudito. O sofrimento é algo universal e não isenta ninguém. Então a primeira lição que nós aprendemos é que as pessoas não sofrem porque são boas ou porque são maus. Existem certos sofrimentos que são direcionados. Por exemplo, se você pegar uma faca e cortar o seu dedo, você sabe que vai doer. Agora, se acidentalmente você cortar o seu dedo, não foi um sofrimento que você causou, mas que você está sofrendo. Então, a grande realidade é que todas as pessoas sofrem. Porém, para nós cristãos, não há dúvida sobre o agir soberano de Deus em todas as situações das nossas vidas. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 28. Outro versículo que todos devem ter de cor, Romanos 8, 28. Alguém leia para nós, por gentileza? Romanos 8, 28. Alguns anos atrás, eu preguei uma mensagem com o seguinte título: Sabendo Saber. Entenderam? Sabendo saber. Como assim? Qual que é a primeira palavra desse versículo? Sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que realmente nós sabemos? Por isso, meus irmãos, sabendo saber. Muitas vezes nós, como cristãos, não aproveitamos as ferramentas que Deus nos deu para enfrentarmos aquilo que ocorre nas nossas vidas. A grande lição para todos nós é que tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas existe um propósito. Assim como nós estávamos falando na lição de hoje de manhã, num tema tão delicado que é o aborto. Existem situações que precisamos lembrar que existe um Deus soberano que dirige todas as coisas. E se como cristãos nós tiramos a soberania de Deus de equação, não há saída para nós. Nós pecamos, porque não entendemos que existem propósitos soberanos de Deus. Alguém leia o verso 29 de Romanos capítulo 8. Meus irmãos, nós fomos predestinados a sermos como? Como Cristo. Você já viu uma pessoa que trabalha com artista plástico, talvez essa é a palavra, quando faz um molde, quando faz talvez um rosto, quando faz um corpo, não é uma coisa fácil.
Quando ele molda todas as coisas, ele precisa, por vezes, amassar algumas partes, retirar algumas partes, moldar com alguns instrumentos pontudos, alguns instrumentos que são diferentes. Existe trabalho para que aquele modelo, aquele molde, se torne algo proveitoso. Nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós estamos totalmente crus na vida cristã. Aquele guri que está no colo da Fernanda, que se eu não me engano é o Bernardo, ele está crescendo não é porque a Renata está dando Big Mac para ele. Espero que não. Mas ele cresce porque ele tem sido alimentado de maneira correta. O leite materno. O cristão é tratado como um bebê espiritual e pela palavra de Deus, ele é alimentado para se tornar, como diz Paulo em Efésios 4, um crente ou uma pessoa à perfeita estatura de Cristo. Um adulto espiritual. Então, o que Deus usa nas nossas vidas, meus irmãos, é o sofrimento. Tudo aquilo que Ele permite nas nossas vidas é para que nós aprendamos a sermos como a imagem de Cristo. Se a vida do cristão, se a nossa vida fosse as mil maravilhas, não teria graça. Todas as pessoas, elas se esqueceriam de Deus. Ou a grande realidade universal não é aquela que quanto mais nós precisamos, mais nos aproximamos de Deus. Essa, infelizmente, é a grande realidade. Só que quando nós entendemos que todas as coisas cooperam, não são algumas, são todas. Mas, pastor, como que o bandido enfiar uma arma na minha cara para me assaltar coopera para o meu crescimento? Sabe qual a resposta? Não sei. A gente não tem resposta para todas as coisas. Como, meus irmãos, que talvez uma criança inocente com uma doença terminal no hospital, como isso coopera para o bem? Não existem respostas para todas as coisas. O que nós sabemos é como Davi, quando o filho dele com Batseba nasceu, a primeira coisa que ele fez foi colocar-se diante de Deus. Clamar ao Senhor para que Deus preservasse a vida daquela criança. Só que qual foi a vontade de Deus? A vontade de Deus foi que aquele menino simplesmente não vivesse mais do que 8 dias. O que Davi fez? Mesmo entristecido, levantou e seguiu a sua vida. Existem situações, meus irmãos, que vai fazer com que nós muitas vezes nos prostremos, mas que não deve tirar a nossa alegria de servir a Deus, porque a vida não termina quando nós estamos passando por provações. A vida só termina no dia que nós fomos chamados pelo Senhor para entrarmos na eternidade. Enquanto esse dia não chega, há muitas situações a serem vividas. Então, dentro dessa perspectiva, entendemos que para nós cristãos, a soberania de Deus impera nas nossas vidas. Porém, para o cético, para aquele que não acredita em Deus, é difícil aceitar que existe um Deus todo-poderoso e todo-amoroso que permite tanta dor e sofrimento no mundo. Quem nunca foi questionado? Mas se Deus é um Deus de amor, por que existe tanta tragédia no mundo? Eu já fui questionado por parentes próximos. Se Deus é amor, por que tanta criancinha está morrendo de fome na África? Meus irmãos, vocês acham que o amor de Deus está em suprir as questões físicas das pessoas? O que é valoroso diante de Deus? Suprir as nossas necessidades físicas ou suprir as nossas necessidades espirituais? O amor de Deus foi revelado em... Vocês estão acordados, pessoal? Vamos tentar de novo? O amor de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Ele é a expressão máxima do amor de Deus. É claro que é triste e lamentável pessoas que morrem, mas infelizmente nós sabemos que muitos sofrem por conta da irresponsabilidade daqueles que têm o poder nas mãos. O nosso país é da forma que é, meus irmãos,
Porque, infelizmente, parece que nós vivemos numa terra sem lei. E eu não falo do governo atual, eu realmente não morro de amor por políticos, mas eu acho que o mundo seria muito melhor se não houvesse políticos. O grande problema é que as pessoas, elas prometem mundos e fundos, mas quando chegam no poder, elas mudam completamente para, em vez de ver o bem da população, ver o bem de si próprio. Ano que vem tem eleição municipal. Vocês vão ver o que vai acontecer nessa cidade. Nós que já moramos aqui há bastante tempo, a gente sabe. É igual o desenho do Pica-Pau, né? Fui tapeado. Você assistiu o Pica-Pau, você sabe o que eu estou falando. É mais ou menos isso. E aí, meus amados irmãos, nós entendemos que para os não... Tudo bem, às vezes vai sumir ali, não tem problema, porque eu esqueci de ver o cabo HDMI, mas daqui a pouco volta. As maiores dúvidas dos não cristãos talvez seja o seguinte: qual a necessidade do sofrimento na vida do povo de Deus, no que diz respeito ao Antigo Testamento? Ou até mesmo o modo como Deus agiu. Lembra que nós falamos hoje que o que muitas pessoas olham em relação a Deus é somente o aspecto julgador de Deus pelo pecado do povo no passado? Aonde a palavra de Deus diz que Deus mandou que Israel dizimasse determinadas populações? Ai, mas Deus é um Deus de ódio. Nós falamos, explicamos. As civilizações que foram dizimadas eram aquelas que praticavam principalmente o sacrifício de crianças. O que até hoje é uma prática comum, mas naquela época era mais comum quando toda uma nação praticava o sacrifício de crianças como sacrifício ao Deus com D minúsculo que eles criam. Então, para esse tipo de gente, lamentavelmente, não tinha o que fazer. A vontade de Deus sempre foi que o seu povo não se misturasse com povos que pudessem contaminar o coração deles. Então, a vontade de Deus era que aquele povo, que aquelas pessoas realmente fossem dizimadas. E nós somos muitas vezes questionados em relação a essas situações. Mas ainda, meus irmãos, dentro dessas questões, entendamos, todos nós sofremos. Em segundo lugar, meus queridos, existem diferentes perspectivas em relação ao sofrimento. Primeiramente, o sofrimento como doença versus o sofrimento como parte da experiência humana. Nós entendemos, e assim como foi falado, todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Só que há um tempo atrás, foi feito um artigo pela OMS, Organização Mundial da Saúde, classificando o sofrimento como doença e não como parte da experiência humana. O que a OMS determinou como sofrimento era a depressão. Que se não fosse a pandemia de coronavírus, a depressão seria talvez o maior problema que afligiria e ainda aflige a população mundial. Vamos chegar ali onde eu estou. Então, meus irmãos, todos sofrem. Existem visões que categorizam o sofrimento como doença. E se você tem dúvida, eu posso lhe enviar o artigo da OMS. Só que sabe qual que é a grande questão? No final do século XIX, começo do século XX, os medicamentos, ou principalmente as pessoas, eram tratados com medicamentos homeopáticos. Sabe o que é medicamento homeopático? Medicamentos baseados em fórmulas de plantas e tudo mais. Só que veio um senhor que começou a plantar na cabeça das pessoas que existiam medicamentos para poder fazer amenizar o sofrimento. E essa tese, ela é difundida até os dias de hoje. Quem é que quando não sente uma dor de cabeça não corre e vai pegar um comprimido?
No passado, as pessoas eram muito mais preparadas para passar por doenças diferentemente do que é hoje. As nossas avós, elas tinham a cura para tudo, em plantas, em chás. E hoje em dia, você vai muitas vezes ser obrigado a gastar mundos e fundos através de remédios. Esses dias, quando não estava bem, uma quarta-feira eu não vim, tomei um remédio para dor de estômago. E não passava. Até que a minha esposa fez chá de boldo. Quem já tomou chá de boldo? É uma delícia, só que não. Só que, meus irmãos, foi alívio instantâneo. Às vezes a gente é tão dependente de medicamento que a gente não lembra que certas coisas elas são até melhores. Meus irmãos, a grande questão é que nós somos dirigidos a olhar o sofrimento como algo negativo. Que não existe nada de positivo em sofrer, nem que seja através de uma dor de cabeça. Então, desde o passado, a humanidade é impelida a buscar alívio de suas dores baseados em medicamentos. Agora, uma outra perspectiva sobre o sofrimento está naquilo que os filósofos e pensadores do passado eles dizem. Primeiramente, você vai olhar e vai achar, eles estão certos, mas já a gente vai corrigir isso daí. Eles vão dizer o seguinte, a grande maioria vai dizer que o sofrimento é necessário para alcançar a alegria e a felicidade. Essa é uma meia-verdade. Mas a gente vai chegar lá. Se você já ouviu falar em Nietzsche e Freud, eles disseram o seguinte, o sofrimento é uma travessia a ser percorrida para a passagem à alegria ou para que haja mudança psíquica. Segundo Nietzsche, a dor é valorizada como uma via que pode tornar os homens mais fortes. A filosofia também tentava responder a essas questões do sofrimento na vida do homem. Um outro conhecido nosso aqui no Brasil, Carlos Drummond de Andrade, ele diz o seguinte, o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Ele disse, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. São frases que têm uma certa meia-verdade. Só que quando nós analisamos, meus irmãos, qual é o erro dessas visões filosóficas? Primeiramente, o problema com as visões filosóficas sobre o sofrimento, quando comparadas à visão da Bíblia, é que elas frequentemente não levam em conta que o sofrimento tem a ver com questões espirituais e éticas. Quem foi o autor do sofrimento no mundo? Quem? Não foi Raimundo Nonato. Quem foi? Quem, meus irmãos? Quem foi o autor do sofrimento no mundo? Gênesis capítulo 3, bora lá. Vamos lá, meus irmãos. Quem foi o culpado de nós sofrermos? Estou falando de personagem. Quem é o personagem? Estamos falando do infeliz. Eu penso que quando chegarmos no céu, vai ter uma turba atrás de Adão e Eva. Eles vão viver correndo, maratonistas, por conta de todo o sofrimento que nos fazem passar. Gênesis capítulo 3. Isso vai ser o tema da semana que vem, mas eu já lhes adianto, porque é importante entendermos a diferença dessas visões filosóficas. Pastor, nós estamos vendo filosofia? Não, meus irmãos. É importante abrir os seus olhos para a diferença daquilo que o mundo crê e daquilo que nós cremos em relação à palavra de Deus. Versículo 1, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus,
Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui, lazarento. Jogou a culpa na esposa, né? Sem vergonha. Aí, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Outra lazarenta. Jogando a culpa na serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendente e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Repetirei a pergunta: de quem é a culpa do sofrimento no mundo? De quem, meus irmãos? É de Adão e Eva. O diabo, ele já havia caído, ele já havia pecado contra Deus. Mas de maneira astuta ele veio ao mundo e enganou a Eva. Por que quem pecou primeiro foi Adão? Porque Eva foi enganada. Na conversa da serpente com Eva, Adão não estava. Quando Eva deu do fruto proibido, Adão foi e comeu. A partir daqui, nós vemos que a humanidade começa a sofrer as consequências do pecado de Adão. O que a filosofia vai dizer é que você causa o seu próprio sofrimento. O que a Bíblia diz é que o nosso sofrimento vem do pecado original. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Então, nós não podemos dizer que se nós formos pessoas boas, nós não vamos sofrer. Quanto mais boas obras nós fizermos, menos nós... Não, meus irmãos, de maneira alguma. Isso não é verdade. Isso aí é conversa de falsas religiões, que colocam sobre as pessoas a pessoa de Satanás como responsável pelo sofrimento. Como eu falei para vocês na semana passada, o slogan: pare de sofrer, como se o sofrimento fosse algo negativo. Meus irmãos, como que foi comprada a redenção de cada um de nós? Por meio do sofrimento de Cristo. Então, como nós podemos dizer que o sofrimento é algo maligno e diabólico, sendo que o nosso Salvador sofreu a cruz para que nós pudéssemos ter vida? E ainda dentro dessa premissa, meus irmãos, as visões filosóficas tendem a pensar que o sofrimento é algo que escolhemos ou que nos faz crescer como pessoas, ignorando o fato de que tem raízes no pecado humano
e a crença na possibilidade de sermos salvos pela fé e pela intervenção de Deus na vida dos seus servos. Ou seja, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Deus está por trás de todas as coisas que ocorrem nas nossas vidas. Ponto. Algumas vezes, pelo nosso coração duro, pelo nosso pecado e nos afastar de Deus, sim, nós vamos receber o chicote estralando nas nossas costas. Mas algumas vezes as coisas que ocorrem são sim parte daquilo que Deus quer que nós passamos para que possamos crescer espiritualmente. Vamos lá, Romanos capítulo 5, 3 e 4. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Leiam para nós, por favor. Terminou o versículo? Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, e o que é muito claro, e é praticamente a mesma coisa que também Tiago está dizendo, e eu vou ler uma versão diferente que a do Peterson. Ele diz o seguinte: primeiramente ele fala no verso 1, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. A única maneira de nós termos paz com Deus é por meio da fé em Cristo. Só que no verso 3 ele vai dizer o seguinte: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você já viu alguém que está passando por alguma dificuldade e falar: ah, que maravilha, eu estou sofrendo agora? Já viu, Simone, lá no hospital, alguém, graças a Deus que eu estou doente? Talvez só os nossos filhos, né? Quando vão para a escola, eles dão graças a Deus que estão doentes, né? Principalmente dia de prova. Mas ninguém que tem uma doença terminal talvez vai dizer: ah, que bênção que eu estou morrendo. Dificilmente a gente vê isso. Só que o coração do cristão é diferente, porque Paulo vai dizer que a tribulação produz perseverança. E aí, maridos, quantos das suas esposas erraram o arroz e o feijão no começo do casamento de vocês? Algumas pessoas, elas erram até hoje. Mas eu me lembro da vez que no começo do meu casamento com a minha esposa, ela fez uma couve mas tão salgada que eu comia uma colherada e saía lágrima do olho. Tá gostoso, querido, ó? Eu não menti, meus irmãos, eu não respondi nada. Mas hoje todas as coisas que ela faz é perfeito. As coisas que ocorrem nas nossas vidas vão causar em nós experiência para que passemos por todas as situações, para que Deus nos prepare, para que as nossas vidas sejam o espelho que vai refletir a glória de Cristo para as pessoas que estão à nossa volta. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, é isso que me pega toda vez que eu leio o Tiago. Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Como, gente, a gente vai ser alegre quando o negócio está difícil para nós? Quando talvez os nossos olhos não enxergam o fim para aquele sofrimento que nós estamos. Usando o exemplo da nossa irmã Tamires, que disse que perdeu quase que metade das coisas que ela tem. Como é que a gente pode ver a mão de Deus sobre essas coisas? Eu não sei, meus irmãos. A gente não precisa ter resposta para todas as coisas. Eu sei que às vezes certas situações nos ocorrem aonde nós só saberemos lá para frente o porquê que ocorreram. Eu me lembro do irmão Júlio, quando ele e a dona Beth estavam prestes a mudar para o Rio de Janeiro, ele foi diagnosticado com uma doença que não fazia ele andar, tinha dores lacinantes nas costas. Um irmão experiente na fé, e não que ele tenha pecado de maneira alguma, mas me lembro quando eu e o Eduardo fomos visitá-los, realmente era uma dúvida que pairava, porque
Por anos, Deus sempre os dirigiu a estar em Porto Alegre. E quando Deus abriu a porta para voltarem para o Rio de Janeiro, o Senhor permitiu isso. A única coisa que nós poderíamos dizer é que, de alguma forma, no futuro, ele iria enxergar algum propósito nisso. Talvez hoje, se você conversar com o irmão Júlio, creio que no final do ano ele vai estar aqui com a gente, ele possa dizer o porquê que Deus permite. Eu não sei. Eu sei que uma vez nós estávamos indo para Curitiba com os jovens lá de São Paulo, e aí nós paramos no caminho para comprar coxinha. Porque ninguém é de ferro, né, gente? Coxinha é coxinha, né? E aí eu me lembro que a polícia nos parou naquele momento e aí pediu o documento de todo mundo. O primeiro sentimento que nós tivemos foi: esse pessoal vai atrasar a gente, vamos chegar atrasado, vai destruir o nosso planejamento. Só que depois que nós ficamos aquele tempo ali, nós descobrimos que pouco tempo depois ocorreu um acidente na estrada gravíssimo com caminhões, que muito provavelmente, se nós não tivéssemos sido parados naquele momento, poderíamos estar naquela situação. Há pouco tempo atrás passou várias reportagens sobre o World Trade Center, os prédios derrubados nos Estados Unidos. Existem várias histórias de pessoas que estavam saindo para trabalhar no World Trade Center, lembraram que tinha alguma coisa para fazer, esqueceram o celular em casa, o carro não pegou, e elas foram livradas de talvez terem uma morte terrível. Pessoas que perderam um avião e não estavam entre aqueles que morreram. Será que aqueles que viveram são melhores do que aqueles que morreram? De maneira alguma. Mas, meus irmãos, existe propósito em tudo aquilo que Deus permite. É como eu falo para vocês, não precisamos ter todas as respostas. Algumas vezes, simplesmente, nós devemos colocar na conta de Deus. Se alguém lhe perguntar por que Deus permite, falar: não sei. Eu sei que o Deus que eu creio, Ele me ama. E o amor de Deus não está em providenciar aquilo que pode ser bom para o homem hoje. Deus providenciou aquilo que para o homem é bom eternamente. Porque o que é eterno tem muito mais valor do que aquilo que pode ser visto apenas hoje. Então, meus amados irmãos, dentro dessas questões, essas diferentes perspectivas, elas não se adequam à questão bíblica. E sobre esta terceira parte, eu vou passar voando, rápido, porque elas só serão citadas. As visões de outras religiões sobre o sofrimento só serão pinceladas. A visão, ou pelo menos as visões, ressaltam que a possibilidade de crescimento pessoal por meio do sofrimento. Eu simplesmente resumi o que cada uma das visões elas vão dizer. O budismo vai dizer que o sofrimento é como uma maldição que não acaba. Essa é a visão budista do sofrimento. A visão espírita do sofrimento é o sofrimento como parte da evolução do espírito. A visão islâmica do sofrimento é o sofrimento como percepção limitada e possível bênção. É por isso que muitas vezes alguns desses camaradas eles se explodem, porque eles creem que aquele que dá a vida por Alá, ele vai ganhar um planeta só para ele com 97 esposas. Maluco, né? 97 mulheres. É doido. 97 sogras também, será? Enfim. A visão hinduísta é o sofrimento como meio de purificação. Todas essas questões, meus irmãos, elas não se adequam àquilo que nós entendemos ser bíblico. Mas elas são importantes simplesmente para abrir os nossos horizontes, como as percepções, elas não são aquilo que nós entendemos sermos a vontade de Deus. Para concluir essa noite, meus irmãos. Primeiramente, nenhuma visão secular compreende o sofrimento como um mal desnecessário, mas que ele é algo produzido pelo homem frente às situações cotidianas de sua vida. Esse é o maior problema. Entendemos que o sofrimento é causado pelo nosso pecado.
As irmãs aí que tiveram filhos de maneira natural, culpem a Eva. A culpa é dela. Aos irmãos que estão com a mão cheia de calo, culpem Adão. A culpa é de Adão. Se existe, meus irmãos, El Niño, se existem todas essas circunstâncias que afligem a todos, questões climáticas, a culpa é do pecado do homem. A gente vai ver isso na semana que vem. Mas notem, meus irmãos, mesmo que o sofrimento seja considerado como parte da vida humana, a tendência da modernidade é procurar fugir dele. O Fernando Lira, ele diz o seguinte: a sociedade ocidental evita a qualquer custo sofrimento. Sendo assim, o sofrimento é visto como um ultraje à vida humana. Parece haver no inconsciente coletivo ocidental a ideia de que é proibido sofrer ou sentir dor. É por isso que muitas vezes, muitos cristãos questionam a Deus. Mas, Senhor, por que aquela pessoa que ama o Senhor, é tão fiel ao Senhor, sofre tanto? Por que aquele irmão, aquela irmã valorosa morreu, ou está em vias de morrer, ou sofre? Por quê? Meus irmãos, não sabemos. Mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a resposta que nós precisamos. E não entender todos os porquês. Dentro do propósito soberano de Deus, nós precisamos entender o seguinte: haverá um tempo onde todo o mal do mundo vai ser julgado, o Senhor voltará, vai sair uma espada de sua boca, onde eliminará todo o mal desse mundo, e nós que vencemos com Cristo estaremos com Ele para todos sempre. Ponto final. Amém e amém. Haverá um tempo onde todos nós gozaremos da presença do Senhor, e esse mal que nos aflige, ele tem um dia para terminar. Então nós entendemos que até mesmo os desastres que nós temos, sejam naturais ou causados pelos políticos ladrões que estão à frente do nosso povo, de alguma forma estão dentro do propósito de Deus. É a vontade de Deus? Não! Estão debaixo da permissão de Deus. Por quê? Todas as coisas convergirão para um propósito soberano, aonde o povo de Deus reinará com o Senhor para todos. Todo sofrimento vai ter fim um dia. Isso é o que nos importa. A visão divina é oposta à visão geral do sofrimento. O Menser, ele diz o seguinte: a Bíblia considera que o sofrimento não ocorre fora da autoridade de Deus e derradeiramente é o resultado da desobediência humana. Sabe aquelas criancinhas que sofrem na África? São consequências da maldade do homem. Pode fechar, Edu, por favor. Resulta de um coração corrupto, onde muitos lucram com as tragédias humanas. Quem não vai se lembrar do terrorismo psicológico que foram feitas pelas televisões no começo do coronavírus? Eu me lembro, meus irmãos, não está muito longe até hoje, quando existia um caso de coronavírus no Brasil, fizeram um lockdown, onde ninguém podia sair de casa. Eu que moro aqui na avenida, se você quisesse, você poderia deitar na avenida que não passava um cachorro aí na frente. As pessoas tinham medo de olhar umas para as outras, por causa do terrorismo que foi feito. Então não se engane, a mídia lucra com tragédias. Mas, meus irmãos, finalizando essa noite, e é a partir disso que nós vamos retornar na semana que vem. Portanto, é possível dizer que o sofrimento tem uma causa e que produz consequências na vida do ser humano. Vamos todos lá para 1 Pedro capítulo 4. Eu lerei essa passagem e é a partir daqui que nós começaremos a ver a visão bíblica, a entender aonde começou, qual foi o erro, quais foram as consequências, como isso reverberou e reverbera até os dias de hoje. Nós vamos estudar a fundo sobre a soberania de Deus. Há alguma dúvida?
Então tá, se não há dúvidas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Eu quero ler na versão NVT. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Você pode acompanhar mesmo sua versão sendo diferente, não tem problema nenhum. Mas aqui na versão NVT vai nos dar uma compreensão um pouco melhor sobre esse texto. Se a Bíblia abrir aqui, eu agradeço, abriu. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. A Bíblia vai dizer o seguinte: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Não são poucas vezes que nós somos aconselhados na palavra de Deus a nos alegrarmos quando nós estamos sofrendo. O que Pedro está dizendo é que se Cristo sofreu, o povo de Deus também vai sofrer. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos participantes ou devemos ser participantes do sofrimento de Cristo. Ninguém pode almejar uma vida boa, uma vida simples, uma vida regalada. Eu vou entregar minha vida a Jesus, eu vou deitar na beira da praia, vai ter alguém me abanando, dando uvinha na minha boca. Não. A vida cristã ela é repleta de trabalhos, de provações. Porque através dessas provações, nós cresceremos espiritualmente. Através do nosso sofrimento, nós conheceremos melhor quem é o nosso Deus. Não tenho dúvidas de que todos aqueles que já passaram por sofrimentos tremendos em sua vida, eles entendem o valor da sua fé. Então, as visões seculares e filosóficas, elas não têm valor nenhum para todos nós. Porque sempre nós vamos nos apegar àquilo que é a vontade de Deus. O que o Salmo 119, 7:1 diz? Se lembra? Eu acho que eu vou comer chocolate sozinho. Meus irmãos, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Quando nós formos afligidos, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. E que através disso eu possa glorificar o nome do Senhor. Que através dessa situação outras pessoas possam conhecer a grandiosidade do Senhor na minha vida. Ou não foi assim com Abraão, aonde ele foi pedido o seu único filho como sacrifício. Então, meus amados irmãos, que os nossos olhos sempre contemplem a grandiosidade do nosso Deus, porque é isso que Ele quer nos ensinar. Sabendo saber, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Peço que todos abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, dentro do propósito soberano do Senhor, é Tu que sabes os motivos que nos levam a sofrer. Talvez alguns de nós não tenhamos passado por situações extraordinárias, mas eu sei, Senhor Deus, que às vezes um ônibus que é perdido, um relógio que às vezes não desperta, um acidente, uma situação que nos foge à compreensão, todas elas podem ser usadas para o nosso crescimento espiritual. Porque mesmo que talvez não aconteceu, pode acontecer um dia. E quando acontecer, nós precisamos estender os nossos olhos para Ti. Há aqueles irmãos que hoje, Senhor Deus, estão sendo afligidos, estão sendo provados, estão passando pelo fogo do sofrimento. Mostra-te, Senhor Deus, cada vez mais forte.
Abençoa, Senhor Deus, o coração e a vida desses irmãos. Talvez a vontade do Senhor não é livrá-los das provações, mas é acompanhá-los. É que eles se lembrem que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dá-nos sempre essa compreensão, Senhor Deus, de que há um propósito soberano do Senhor em tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém.